A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor, missionário Leandro Ramos, servo do Deus Altíssimo, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está vendo esse vídeo, compartilha, curte, comenta, dê sua opinião sobre algum tema, ou este tema, ou para futuros temas, para a gente estar aprendendo e ensinando com os irmãos. Amém? Eu quero falar hoje vou abrir uma série sobre ministérios. Eu amo falar sobre ministério. Porque o que você vê no seu bairro, as experiências que você teve nas suas cidades, talvez foram experiências traumáticas, experiências frustrantes, porque você esperava muito daquele ministério, você esperava muito daquele obreiro, daquele pastor, daquela diaconisa, daquela missionária, daquele evangelista, do apóstolo, do bispo, do mestre, e você viu um homem falho, você viu coisas que, à luz da Bíblia Sagrada, são incompatíveis com o comportamento daquele servo e daquela serva de Deus. E aí talvez você usou a desculpa, se na igreja é assim, eu prefiro ficar fora da eclésia. Essa desculpa eu escuto demais. Mas a conversão e a salvação, ela é individual. Abra sua Bíblia Sagrada, se você não tiver com a Bíblia que seja melhor impressa, de papel. Bíblia Sagrada é no papel. É o único livro que não pode ser substituído por PDF, nem por smartphone, por iPhone. Mas se você não tiver, abra a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Nós vamos para a parte 1 desse vídeo. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Se você deseja o episcopado, boa coisa você deseja. Episcopos, do grego. Se você deseja ser um superintendente, um bispo, uma liderança, boa coisa você deseja, diz a palavra de Deus. Porém, tem alguns pré-requisitos. E eu quero que você abra, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 3, que na minha epígrafe da minha Bíblia tem os deveres dos bispos e dos diáconos. Vamos tentar fazer vídeos curtos, para não encher muito a memória do celular, parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos falar sobre ministério, sobre chamada, ou sobre chamado, chamada ministerial, chamado ministerial. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta aqui, a que você está lendo, é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, seu primeiro ministério, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, recém-plantado, verdinho, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados no fogo, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas,
não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Pois que os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, aleluia, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós poderíamos parar por aqui. Já era o suficiente. A própria palavra de Deus, ela é viva e eficaz, de espada de dois gumes. Diáconos, do grego, tradução, diácono, ministro, servo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 12, Diácono geralmente se refere a um servo que atende à necessidade de outros. Os responsáveis por servir uma refeição, João 2, 5, 9. E os auxiliares de um rei são servos, Mateus 22, 13. Aquele que almeja uma posição de grandeza deve se tornar um serviçal primeiro, Marcos 10, 43. Alguém pode também estar servindo uma potestade espiritual, falsos deuses, falsos apóstolos são chamados de ministros de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, Paulo é ministro do Evangelho, Efésios capítulo 3, versículo 7. Governantes são ministros de Deus, pois dispensam justiça, Romanos capítulo 13, versículo 4. Em outros lugares, diáconos retêm a ideia de serviço, enquanto adota o sentido mais técnico de uma posição de liderança eclesiástica, ou seja, diácono. Apóstolo Paulo pode estar usando esse sentido técnico quando chama Febe de diáconos, a qual serve da igreja de Sencreia, Romanos 16, versículo 1. Em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao 13, Paulo delineia as qualificações para o exercício do diácono. Quase não sai essa palavra, mas saiu. Saiu meio torta, mas saiu. Por último, diáconos pode se referir a um promotor. Paulo pergunta retoricamente se Cristo é ministro do pecado. Alguém que o promove, Gálatas capítulo 2, versículo 17. A Bíblia é muito rica, a Bíblia é sagrada. E eu fico extasiado, estático, traumatizado, decepcionado, como as pessoas estão falando da Bíblia Sagrada nas redes sociais, como as pessoas estão menosprezando a palavra do Deus vivo. Ontem eu ministrei em Isaías capítulo 6 e aquela visão do chamado ministerial do profeta Isaías. Deus, no reinado do rei Uzias, se apresentou para Isaías e a Bíblia vai dizer que o ambiente se encheu de fumaça, que a glória de Deus, ou uma pequena parte da glória de Deus, encheu aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que os anjos, os serafins, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam as pernas e com 2 voavam. Eu faço uma tipologia bíblica que o par de asas que voava, lógico que o anjo tinha que bater asas para manter aquele posicionamento diante daquele ocorrido inusitado, surreal, da presença de Deus naquele lugar. Então o anjo ele ficou batendo as asas em reverência de posicionamento. Com 2 ele cobriu o rosto, porque a glória de Deus, a Shekinah de Deus, encheu aquele lugar. E tipologicamente para mim significa que o anjo não suportou a glória de Deus e o temor e tremor do Deus vivo estando naquele local
este ato, ainda que teólogo A ou B diga o que quiser dizer, a hermenêutica, a exegese, segundo sua visão, mas ali, para mim, demonstra o tremor e o temor daquele ser angelical ao participar daquele vocal, daquele coral celestial, dizendo Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E com duas asas ele cobriu as pernas para guardar a sua nudez. Isso é reverência a Deus. Isso é você estar posicionado, você tremer na presença do Deus Todo-Poderoso e você ter pudor, reverência, saber que quando você vai a uma audiência com o juiz, ali está uma autoridade, você precisa se vestir bem para ir ao fórum. Que dirá quando você está na presença do juiz dos juízes, do médico dos médicos, do El Elyon, o Altíssimo, do El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Falta reverência na casa de Deus. As pessoas não sabem nem o que elas fazem na casa de Deus. As pessoas ficam xeretando, convidando, insistindo para que aquela pessoa vá até a casa de Deus. Não é problema nenhum fazer um convite, mas, na minha opinião, seria necessário, se aquela pessoa tivesse numa oportunidade que Deus prepara de uma doença, de uma enfermidade, de algum problema que aquela pessoa esteja passando, ali é a oportunidade de apresentar a palavra de Deus, de quebrar sensos comuns e até mesmo mentes cauterizadas, que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, selada com ferro quente, para poder apresentar o Deus vivo e derradeiro, o plano de salvação que desde o livro do profeta Isaías e toda a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías falava da vinda do servo sofredor. O profeta Isaías falava da vinda do Messias, daquele que fundou a igreja aqui na terra. Esse sim, a pedra angular de esquina que os construtores rejeitaram. Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira que não se pode medir, que ele deu, enviou, entregou no Gólgota, lugar da caveira, o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas alcance a vida eterna. Hoje, depois de 21 anos, aos trancos e barrancos de ministério, hoje eu tenho uma outra cosmovisão. Hoje eu tenho uma visão, uma mudança de mentalidade. Eu passei, metanoia do grego, para entender o verdadeiro sentido ministerial, da chamada ministerial, do trato ministerial. E por aqui eu encerro a parte 1 dessa série de vídeos sobre o chamado ministerial, sobre a chamada ministerial. Na parte 2 em diante, nós continuaremos esse estudo. Se você gostou ou quer enviar para alguém que está aspirando, almejando o episcopado, boa coisa almeja, que você compartilhe, envie em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.